Agora o Trump está trocando farpas com o Volodymyr Zelensky. O Trump chamou o Zelensky de ditador e o Zelensky também está trocando farpas, mas não, ele está um pouco mais moderado em relação ao Trump. Por que que isso está acontecendo? Porque o Zelensky é o famoso não me convidaram, né? Não convidaram ele para discutir a negociação de paz. Então foi só Rússia e Estados Unidos. Ainda, você acredita que até o Putin está falando, não, vai participar sim, mas não está participando. Essa é que é a questão. A Europa fez críticas ao Trump. A Europa, eu já falei aqui, esses últimos vídeos foram tudo sobre isso. Está fazendo críticas lá ao Donald Trump, falando que não tem como não ter negociação de paz na guerra da Ucrânia sem a participação dos Zelensky, sem a participação dos europeus. Porque o Trump falou que os europeus eles vão participar só para reconstruir a Ucrânia. E com isso, o Macron, que tinha reunido lá os líderes europeus na França esses dias, em Paris, ele saiu em busca de ajuda porque falou que é preciso reforçar militarmente a Ucrânia para essa negociação de paz, porque ele teme que a Rússia continue com seus planos expansionistas. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque essa é uma acusação que se faz na Rússia sobre os planos de expansão das fronteiras russas, mas o início dessa guerra que a gente está vendo com a Ucrânia não é uma guerra de expansão do ponto de vista da Rússia. É uma guerra contra a entrada da Ucrânia na OTAN. E parece que esse sonho do Zelensky tem ficado cada vez mais distante, né? E aí o Macron saiu procurando líderes não só pertencentes à OTAN, não só da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas líderes em geral. Inclusive teve conversa com o Brasil, com o presidente Lula. E o Lula reafirmou que é importante caminhar, né, para a paz entre Ucrânia e Rússia, mas afirmou que não vai enviar tropas, porque o Brasil ele tem essa tropas de paz, né? O Brasil tem essa tradição, não vai enviar tropas, porque até mesmo porque a gente não pode esquecer que o Brasil é um parceiro importante da Rússia, parceiro do ponto de vista inclusive do BRICS. Os dois dão nome ao BRICS, certo? Logo de cara, né? O BRICS, o B é de Brasil, R é de Rússia. E o Brasil quer a paz, mas não vai enviar tropas porque não, acredita que não é através de temor, através de medo, através de envio de tropas para causar mais guerra, buscar a paz através da guerra. Essa é a concepção, esse é o ponto de vista do Brasil. O Brasil é sempre um país apaziguador. Agora, tradicionalmente, né? Agora, então ele falou, quer a paz, acha que o Brasil defende, que o Zelensky participe das mesas de negociação, sim, mas não vai enviar tropas. Agora, o Zelensky, ele ainda com esse ponto de vista moderado, porque assim, vocês podem até me ver nessa cara aqui tentando rir um pouco, porque é um pouco da história, né? A gente não pode só simplesmente olhar para o fato em si, a gente tem que ver o que está em volta desse fato para poder fazer esse estudo. O Zelensky, ele era um parceiraço do ponto de vista militar da sua situação do Joe Biden, o que ele já não é mais com o Donald Trump. Então, só que o medo que o Zelensky tem é de perder totalmente esse apoio dos Estados Unidos. Mas parece que ele está perdendo, ele está perdendo. Então o que ele falou? Ele, em vez de fazer uma crítica direta ao Donald Trump, porque ele teme o Donald Trump, ele faz uma crítica ao Donald Trump utilizando o Vladimir Putin. Então, o que ele disse? Ele disse que o Trump está sendo conduzindo a isso, excluindo a Ucrânia, ele deixou entender isso, porque ele está afogado na desinformação propagada por Vladimir Putin. Ou seja, ele não vai direto do Donald Trump, ele fala do Putin. Ele tem medo, né? Ele tem medo, ele não quer romper, ele não quer ser hostil ao Donald Trump para a situação atual e para futuras situações. Mas o Donald Trump não gostou mesmo assim, mesmo que não tenha sido direto. O Donald Trump falou lá na sua rede social, a Truth Social, a rede própria do Donald Trump, ele chamou o Volodymyr Zelensky de comediante mediano e ditador. Vamos abrir aspas aí para o Donald Trump. Pense nisso, um comediante medíocre, modesto, né? Bem-sucedido, Volodymyr Zelensky, convenceu os Estados Unidos da América a gastar 350 bilhões de dólares para entrar em uma guerra, aí ele está fazendo crítica ao Joe Biden, que não poderia ser vencida, que nunca teve que começar, mas uma guerra que ele, sem os Estados Unidos e Trump, nunca será capaz de resolver. Os Estados Unidos gastaram 200 bilhões a mais do que a Europa. E o dinheiro da Europa está garantido. Por isso que ele está defendendo
Faz um parênteses aí, porque por isso que ele está defendendo que é a Europa que faça a reconstrução da Ucrânia e não necessariamente os Estados Unidos, porque ele fala que ele já gastou demais. Os Estados Unidos não receberam nada de volta, porque o sonolento Joe Biden não exigiu a equalização, já que essa guerra é muito mais importante para a Europa do que para nós. Temos um grande e lindo oceano como separação. Além disso, Zelensky admite que metade do dinheiro que lhe enviamos está desaparecido e ele se recusa a ter eleições. Está muito baixo nas pesquisas ucranianas e a única coisa em que ele era bom em tocar Biden, tocar, né, o coração de Joe Biden como um violino, um ditador sem eleições. Zelensky é melhor agir rápido ou não terá mais um país. E aqui é importante destacar que ele está fazendo uma referência que as eleições na Ucrânia foram canceladas basicamente por conta da guerra. A Ucrânia vive atualmente uma lei marcial estabelecida pelo Poder Executivo. A lei marcial é feita pelo Poder Executivo que adia as eleições, né, por tempo indeterminado. A justificativa foi a guerra. Isso em 2000, já no começo da guerra, ele já tinha feito isso de 2022 para 2023. Enquanto isso, estamos negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia, algo que todos admitem que somente Trump e a administração Trump podem trazer. Biden nunca tentou, a Europa falhou em trazer a paz, e Zelensky provavelmente quer manter o trem da alegria funcionando. Eu amo a Ucrânia, mas Zelensky fez um trabalho terrível. Seu país está destruído e milhões morreram desnecessariamente. E assim continua. Ou seja, as palavras do Trump para o Zelensky foram fortes. Esse era o grande temor que a gente falava lá, o temor que o Zelensky tinha, que a gente falava desde quando o Trump foi eleito, por causa dessa proximidade do Donald Trump com o Vladimir Putin. E agora? E eu falei num vídeo recente aqui, chamando o Zelensky de covarde, porque ele não poupa críticas a todos aqueles que ele considera que não são fortes. Então, como por exemplo o Lula, que estava tentando fazer aí o processo de paz, né, tentando inclusive na ONU garantir a paz. Você tem pelo Conselho de Segurança da ONU, tudo isso foi criticado pelo Zelensky. O Zelensky sempre falou que o Lula era mais apoiador do Putin, criticou e tal. E assim, agora com o Trump ele não faz isso. Por que será? Porque é o presidente dos Estados Unidos, porque ele não quer perder o apoio do Trump. Ou seja, a indignação sobre a paz é seletiva. E detalhe, quando a gente está falando disso, a gente não está falando que está apoiando o Putin. Eu já falei para vocês, a gente tem que parar, né? Muitas pessoas aqui tem que parar de serem binárias. Em qual sentido? Se você não está do lado de um, você tem que estar automaticamente do lado do outro. Não necessariamente isso. As críticas podem ser feitas e devem ser feitas dos dois lados. Porque também você vai ver lá o Donald Trump com o Vladimir Putin. Qual que é o que está por trás? Ontem eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a questão das riquezas naturais da Ucrânia. Que o Zelensky, uma das coisas, inclusive, que fez o Trump se irritar, é ele dizer que a Ucrânia não será vendida, não está à venda. E o Donald Trump se irritou, né? Mas assim, esse plano de conquista territorial do Donald Trump, essas coisas, são evidentes desde o início, né? Pelo menos as falas dele, né? Tem que ver se concretiza tudo isso, mas enfim, então tá aí para vocês. A gente tem mais um ponto agora. Então cada vez que a gente anda um pouquinho, a gente vai entendendo melhor essa guerra, vai entendendo melhor essa conjuntura internacional. Agora parece que a gente está começando a ter um rompimento, pelo menos de hostilidade, pelo menos nas ideias e nas falas, entre o Zelensky e o Trump. O Trump já abriu a porteira, já chamou o Zelensky de ditador, falou um monte. O Zelensky ainda está um pouco moderado, mas a sua postura moderada já irritou o Donald Trump. Como é que a Europa vai reagir a isso? Vamos ver. Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui, sempre com muito respeito, hein? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!